Olá, pessoal do Diário da Chapada. Eu me chamo Zaine, sou advogada, membro da Comissão da Mulher da OAB Jacobina. E estou aqui hoje com nossa convidada, doutora Luciana Guerra, para falarmos um pouco sobre a alteração na lei da laqueadura. Doutora Luciana, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida por nós, pelo pessoal do Diário da Chapada. Dou a palavra para você se apresentar. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, gente. Muito obrigada por estar aqui, né? É uma oportunidade muito boa para a gente conseguir bater um papo sobre um assunto tão importante que é direito, né? E ao mesmo tempo Sim. saúde. Então, esse assunto me interessa muito sempre. Então, doutora, dando início ao nosso bate-papo, é interessante que a gente faça uma introdução, né, do tema para as telespectadoras, para o pessoal que acompanha a página, entender um pouco o contexto da lei da laqueadura. A lei da laqueadura ela passou por uma modificação recente, em que foi inserido alguns artigos e retirados outros, e uma das principais mudanças dessa nova lei é de que a mulher, a partir dos 21 anos, ela consegue fazer o pedido para fazer a laqueadura, sem o consentimento do marido ou companheiro. Então, eu acredito que represente um grande passo, né, no exercício de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, dando início a isso, eu gostaria de saber da senhora como é esse cenário, né, local de requerimento por parte das mulheres em relação à realização da laqueadura. Em geral, a maioria das mulheres já vem com essa ideia, principalmente ela associada a uma gestação, né? A Sim. realidade mesmo é essa, que a mulher está grávida, vem para a consulta de pré-natal inicial e já fala, olha, já quero fazer uma laqueadura. Né? Então, já é essa a realidade. Em relação à idade, acontece algumas nessa faixa etária, principalmente quem já teve filhos, que começou a ter gravidez na adolescência, né? Que já está no segundo, às vezes no terceiro, tem esse pedido. Dificilmente nuligestas, né? Que são mulheres que nunca engravidaram, Sim. buscam esse método como a contracepção, né? Mas, de forma geral, é a mulher que já tem prole constituída, né? Que já está entre 1 e 3 filhos. Em geral, é gestante, já vem, doutora, eu já engravidei para fazer laqueadura, já engravidei, já tenho certeza que quero isso como último, não quero tentar de novo, não quero uma nova gestação, né? E é importante a gente lembrar que ainda hoje a contracepção fica muito ao cargo da mulher, né? É responsabilidade da mulher, parece que o peso recai sobre ela. Não é à toa que nós temos diversos métodos femininos de contracepção e de masculino a gente tem quantos? Realmente. Dois, né? A vasectomia e o preservativo. É uma Mas para diferença mulher absurda. a gente tem uma gama de possibilidades. Essa semana aconteceu um cenário engraçado de uma paciente que falou assim, que ela queria o segundo filho. Sim. E o marido não queria. E aí ela falou, eu parei o anticoncepcional. Agora é com você. Se vire. Sim. Se você não quer o segundo, então você que tome conta agora. E aí, brincadeiras à parte, eles conversaram, optaram realmente por ter o segundo. E quando chegou depois do segundo, ele falou, eu vou fazer a vasectomia, não vou correr o risco de terceiro. Mas isso não é a grande realidade, né? Sim. A maioria dos homens tem preconceito com a cirurgia, não querem fazer, acham que vão mexer com a impotência, que não vão conseguir ter desempenho sexual do mesmo jeito. Então, sim, recai sobre a mulher sempre a ideia de fazer o tratamento para prevenção de gravidez. Sim. E é importante você falar disso porque geralmente esses efeitos colaterais dos métodos recaem sobre o corpo feminino, né? E a gente encara uma série de consequências negativas. Sim. E eu acredito que essa mudança é interessante justamente por isso, porque você dá voz às mulheres, né? O poder de escolha. Não quero ter filhos e eu não preciso de um terceiro ordenando o que eu preciso fazer com o meu próprio corpo. Sim. Eu acho que quando se trata de reprodução, né, de filhos, do mesmo jeito que quando a gente pensa em infertilidade, eu penso em casal infértil. Quando eu penso em planejamento familiar, eu preciso pensar em casal. Sim. Né? Mas a realidade não é essa que a gente vive. A gente tem cada vez mais introduzir, cada vez mais o homem tem participado do pré-natal, né? Cada vez mais eu tenho visto os parceiros nos consultórios, querendo assistir os partos, então isso tem sido uma realidade, mas não é 100%. Tanto que quando você vai pensar em contracepção, aí o homem está completamente fora. Sim. Eu estava lendo alguns materiais para a gente fazer esse bate-papo hoje, e vendo que nos postos de saúde, em geral, quem pega o preservativo para levar é a mulher. Não é o homem que vai buscar. Realmente. Então, até esse contato de levar o método que seria teoricamente masculino, é a mulher que tem que providenciar, né? Porque se não tiver,
por ele tudo bem. Sim. Então, essa situação sempre acontece. Então, essa autonomia é importante para a gente passar a entender que já que o meu corpo, minhas regras existe, né? O corpo é meu, Sim. eu posso escolher isso. E o inverso também existe, porque a lei também mudou a vasectomia, né? A vasectomia Exato. hoje não precisa também da autorização da mulher para que o homem possa fazer. Mas, assim, quando eu penso em relação, quando eu penso em casamento, quando do mesmo jeito que na infertilidade eu penso que o casal tem que ser investigado, quando eu penso em método irreversível, porque a laqueadura é considerada irreversível, tem que ter um diálogo. Sim, Mas até porque isso é planejamento de vida, né? Isso, mas isso aí, na minha visão, não cabe ao Estado se meter, Sim. né? Isso é do casal. A mulher tem o Exatamente. direito de fazer do jeito que ela quiser e dentro do relacionamento dela, ela vai decidir. Eu mando sozinha, eu decido com meu marido, Sim. mas isso aí realmente cabe a ela resolver dentro de casa e não Sim. a uma lei, né, estar no meio disso. Outro aspecto que eu acho importante a gente falar é sobre a questão de mulheres que não estão em um relacionamento fixo, né? Sim. Que muitas não desejam, por exemplo, se casar, ter filhos, né? A constituição heteronormativa, como a gente convém chamar. Então, isso é muito importante para essas mulheres que também estão nesse público, né? Fazem parte desse público de pessoas. Sim, mas essas mulheres, quando elas não têm uma relação estável, não têm união estável, elas já poderiam fazer. Exato. Elas não teriam, antigamente mesmo, tinha uma história de autorização dos pais, né? Sim, Mesmo a em algumas maioridade. localidades do Brasil já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Eu lembro de histórias dessa, mas assim, a mulher que não era casada, não tinha um marido, o pai e a Supria. mãe que tinham que assinar para concordar. Né? Mas hoje não. Hoje a mulher, se ela não tem um marido, não tem uma união estável, não é casada de forma documental, não sei como falar isso na linguagem do direito, Sim. Ela pode sim decidir sozinha e fazer a laqueadura. Antes da lei já poderia e agora pode ainda mais, né? Com certeza. Em relação ao público, você me falou que esse público geralmente são de mulheres mais experientes, digamos assim, né? Sim. A faixa etária, eu diria que a maioria está entre os 30 e 35. Sim. Né? Mas a gente tem abaixo dessa idade e tem até 40 e poucos, né? Às vezes a gente parece gestante de 40, 42 e que querem fazer laqueadura também. É mais difícil, tem sido mais comum, mas é mais difícil a mulher vir espontaneamente, sem estar gestante, e falar: oi, eu queria fazer uma laqueadura. Entendo. Mas acontece, né? Semana passada mesmo eu atendi uma paciente com esse perfil. Já tem os filhos e veio, tipo assim, não, eu quero fazer uma laqueadura. Porque não tinha feito no passado. Porque não fez no passado, porque a lei não permitia. Entendi. Que pra mim, eu tava falando pra você mais cedo, né? Que a mudança mais importante dessa lei é essa. Que antes você não poderia associar a laqueadura com a cesariana. Você teria que fazer em outro momento. Sim. Né? Eu fiz uma laqueadura, uma cesariana hoje, daqui a 45 dias eu poderia fazer uma laqueadura. E para quem não entende risco cirúrgico, não entende o quanto isso compromete a saúde de uma pessoa. A cada cirurgia que eu faço uma pessoa passar, aumenta o risco de complicações para a vida dela. Né? Tanto agudas, de complicar durante o procedimento, quanto crônicas em relação a sequelas de cirurgia. Sim. Então, não fazia sentido para médico nenhum você ter que esperar para fazer uma laqueadura numa mulher que desde que descobriu beta positivo falou: eu quero ligar. Então, ela tinha uma certeza, ela tinha tudo aquilo. E o estresse, né? Gerado por duas recuperações. E imagine, você tá com um bebê pequeno em casa, amamentando, ou até quando ele já estiver ali começando a caminhar e ter feito uma cirurgia. Sim. Tem um repouso que você tem que fazer, então realmente é um reflexo positivo, né, dessa mudança. Muito. Em relação ao nível de instrução dessas pacientes, geralmente, como é que se dá, assim? Qual é o público que vocês atingem? A gente acaba vendo que eu já trabalhei em serviço público, hoje basicamente eu trabalho só no serviço privado, mas em todos os públicos socioeconômicos a gente tem o desejo pela laqueadura como forma realmente... Por quê? Porque a percepção da mulher é que é o método mais seguro que existe, né? E eu acho que isso vem do fato de ser irreversível, vem do fato de ter todo esse contexto de ter que manifestar o desejo, não poder fazer sim. Tipo assim, parece que é tão perigoso fazer isso, que é tão impossível engravidar depois de ter feito isso, que então se eu fizer, não vai engravidar. Entendo. E então acaba que às vezes tem mulheres que acabam sendo orientadas e entendem que não é bem assim e entendem que outros métodos são tão bons quanto e decidem por outros. Mas eu acho que não tem uma faixa socioeconômica que seja única para o desejo da laqueadura. O que é que eu vejo? O acesso da faixa mais baixa, do pessoal que está mais voltado para o SUS, para a laqueadura é muito mais fácil do que o acesso para outros métodos.
Sim. Então, acaba que ele... Elas são obrigadas a escolherem. Isso, por Sim. conta do acesso mesmo. Às vezes, a cirurgia é mais fácil do que um DIU, Entendo. né? Então, acaba que elas optam por ele, porque usar o comprimido, às vezes tem enjoo, tem mal-estar, tem dor de cabeça, não consegue usar. O injetável começa a se sentir muito inchada por causa do uso do hormônio, e aí o DIU não consegue colocar, então o que me resta é fazer uma laqueadura. Perfeito. Realmente são instrumentos que são mais fáceis, digamos, né? Até a nível de custo, né? Sim. Para o poder público. Em relação ao acolhimento multidisciplinar que a mulher recebe, né? Que a lei ela determina. Como é que se dá esse acolhimento? Quais são os profissionais que participam? Como é que acontece? Pronto. No serviço público, o que acontece em geral é o paciente chegar no consultório da enfermeira, que é quem faz a atenção básica, né? Sim. Manifestar o desejo e ela fazer a orientação sobre outras opções de método. Eu li uma palavra nesses textos que eu estava lendo que me incomodou um pouco, que foi desencorajar. Sim. Que o papel desse momento é você desencorajar a pessoa. E na eu legislação realmente existe a palavra. Não gostei. Tipo Sim. assim, eu não tô aqui para desencorajar você de fazer nada. Eu tô aqui para te explicar quais são as opções que você tem e você, como um adulto, vai decidir qual é melhor para você. Meu papel enquanto técnico, enquanto médico, é ser técnico. Falar, olha, a laqueadura tem essa e essa consequência, o DIU tem essa e essa, o comprimido tem essa e essa vantagem de cada uma. E aí, qual você acha que combina mais com você? Então, para mim, nunca houve a possibilidade de eu desencorajar minha paciente de fazer nada. Sim. Mas de dividir com ela a responsabilidade pela escolha. É mais um aconselhamento, né? Isso, pronto. Para mim, essa é a palavra. Eu tô ali para aconselhar. Nunca para desencorajar. Sim. E aí, uma coisa Perfeito. que também estava falando era isso. Desencorajar a laqueadura muito precoce. Desencorajar. Mas aí é muito subjetivo. Para mim, pode ser que com 21 tá bom. Para você pode ser que com 35 ainda tá muito cedo. E aí, como é que fica? Como é que a gente faz isso de forma única e justa para todo mundo? Sendo que eu tenho os meus valores, você tem os seus, e a gente vai cada uma moldar por si o desejo daquela paciente? Sim. Não faz sentido. Né? Por isso que é interessante que seja aplicado a cada caso, né? Isso. Então, acho que para mim Análise. O papel de quem está ali quando recebe aquela informação é perguntar o porquê. É entender o conceito, a cabeça daquela pessoa de por que ela quer aquele método. Sim. Né? E explicar quais são os outros que existem. Né? E aí sim chegar, pronto, não, para essa pessoa realmente, diante de tudo que ela me disse, esse é o que faz mais sentido para ela, então vamos lá. Então, quando ela chega no SUS, ela vai para a enfermeira faz esse aconselhamento inicial, identificou outro método que a paciente se interessou, vai mudar a opção. Não identificou, ela realmente acredita que para ela é melhor laqueadura, ela vai encaminhar para o médico, que vai novamente fazer esse tipo de avaliação, né? E marcar, se for o caso, a cirurgia. Esse tempo da manifestação até o dia da cirurgia, o que a lei manda é que sejam 60 dias. 60 dias, né? isso. Que aí é o tempo que a pessoa tem, de repente, para refletir, para pensar, para decidir novamente, né? Receber aquelas informações e ver se realmente faz sentido para você fazer essa laqueadura. E se não fizer, mudar de ideia. Sim. No serviço privado, basicamente, não tem essa etapa enfermeira, né? A gente acaba, o paciente vem para mim, né? Como médica, como ginecologista, faz essa solicitação, a gente vai fazer a orientação dos métodos, essa conversa. Em algumas situações que eu percebo que a paciente tem alguma insegurança, tem alguma situação, eu peço uma avaliação da psicóloga, né? Então, ela pode passar, tanto no público quanto no privado, pode existir essa etapa da assistente social e da psicóloga, para fazer essa dinâmica de entender se realmente a paciente está segura da decisão, se ela entendeu que aquele método não é reversível, né? Se ela entendeu o que significa uma laqueadura, se ela entendeu que apesar de laqueada não existe 100% de segurança em nenhum método. Então, tudo isso faz parte da avaliação para ela ter certeza do que ela está fazendo. Ela deu a certeza, 60 dias, ela pode fazer a laqueadura sem problema. E qual a sua opinião, né, diante desse cenário, a respeito do procedimento da laqueadura? Sua opinião profissional? Minha opinião é dessa situação que eu te falei, né? Do desencorajamento, que eu não acho que é por aí o caminho, que eu acho que o caminho é pelo aconselhamento, que eu não acho que é um método errado, que eu não acho que tem que ser recriminado, que eu não acho que tem que ser essa coisa tão desesperadora, que eu acho que tem que ser, sim, acessível e entendido. Porque tem gente que realmente, com 20 anos, tem certeza absoluta que não quer. E pronto. Sim. Tem gente... eu tive, particularmente, uma paciente que tem uma deficiência física de saúde, que tem um problema congênito, que ela engravidou e não foi planejado, e ela tem 20, talvez 23,
E ela, tipo, se desesperou. Ela falou, eu não tenho possibilidade. Realmente, a gravidez dela foi cheia de problemas, cheia de risco. Ela falou, não tem a menor chance de eu tentar engravidar de novo. Já que vai abrir, pelo amor de Deus, me liga. Então, assim, são situações que são avaliadas individualmente, né? Sim. E que, pra mim, você entender a realidade daquela pessoa e tentar ajustar pra ela a melhor opção é o seu papel enquanto profissional de saúde, né? E, pra mim, a falta de aconselhamento só vai fazer o único motivo de arrependimento da mulher, né? Que não é uma taxa alta de arrependimento de laqueadura, mas você consegue imaginar qual é o principal motivo da mulher se arrepender da laqueadura? Eu acredito pelo desejo posterior de ter filhos, não? Mas em geral, não sozinha. Em geral, é um novo relacionamento, um parceiro Sim, novo sem filhos, né? Dificilmente é com o mesmo parceiro eu resolvi que quero um novo filho. entendi. Ou dificilmente é por a perda de um filho. Tipo assim, um filho faleceu, um adoeceu, alguma coisa do tipo, e eu quero um novo filho. Em geral, é um novo relacionamento de um parceiro que não tem filhos, ou então, como você não tem filhos com aquele parceiro, querer reconstruir uma família, fazer uma nova família, no caso, né? Sim, Então, é uma situação que é completamente imprevisível. É que isso normalmente acontece o quê? Uma mudança radical da sua realidade. Então, é completamente inesperado que aquilo aconteça. E uma das coisas do aconselhamento é você trazer essa possibilidade para a cabeça dela. todas as Se, possibilidades da, isso, existentes. se daqui a 3, 4, 5 anos sua vida mudar completamente, né? Você tiver um novo relacionamento, para você vai ser satisfatório no número de filhos que você tem, Sim, você acha que não vai ter esse desejo, porque saber, a gente não vai saber nunca, né? A gente vai achar. sim. Então, é por aí a pulga que você tem que botar atrás da orelha da mulher para ela poder ir para casa de 60 dias e pensar assim, não, realmente, esses que eu tenho em casa me bastam e não quero mais. Para ela É. não ter esse risco do arrependimento, né? Sem falar na questão da maternidade compulsória, né? Que muitas mães se tornam mães obrigadas porque não tem escolha. E o pai geralmente não tem esse vínculo, né? Muitos pais têm os filhos, mas não têm um vínculo com a criança. E a mãe assume todos os papéis. Então, acho que é importante o papel dessa lei, dessa modificação, para as mães que realmente não querem ter filhos e Sim. serem mães de forma compulsória, obrigatória, né? Que a sociedade convenciona E, dessa e forma. de repente a gente passar a aceitar que não é a mulher que não quer filhos, não é uma mulher errada. Né? O fato de não querer. Normalizar. É, tipo assim, tá bom, você não quer filho. É melhor, já que você não quer, você aceitar logo que não quer e não ter, Sim, do que você acabar indo porque todo mundo tem que ter, né? E meio que é obrigatório, faz parte do ser mulher. Tipo, braço, perna e filho, né? exatamente. Construção social. E acabar sendo infeliz, fazendo uma criança que, né? Enfim, toda uma criação de uma criança dá trabalho, Com né? certeza. Não tenho filho não, mas acredito que deve dar muito trabalho esse menino. E você lança essa pessoa para a sociedade, né? É uma Sim, responsabilidade, entanto. Então você tem que realmente ter certeza de que você quer assumir aquela responsabilidade de criar um indivíduo que vai conviver com outras pessoas, que tem um compromisso realmente contigo, né? A verdade. partir do momento que você escolhe ser mãe ou pai, você assume a responsabilidade de cuidar de si e E dessa de outros. criança, né? Enfim, em relação às técnicas que são aplicadas nessa cirurgia, quais são as técnicas disponíveis atualmente? Quais as mais utilizadas? A gente tem a técnica clássica, que é a mais antiga, que é a laparotomia, que é você abrir o abdômen, né? Que é mais ou menos o que o pessoal chama da cicatriz da cesárea, né? Aqueles cortes Sim, que faz na cesariana, você faz uma menor, né? E faz uma alça de nó com a trompa, corta e queima as bordas, né? Então você faz um fio ali absorvível, com o tempo aquilo ali vai cicatrizar, cada pedacinho. Porque para quem não entende anatomia, vamos lá. A gente tem um útero aqui no meio e tem dois canudinhos, um para cada lado, que são as trompas. No final da trompa vai ter os ovários, que é de onde sai o óvulo, passa pela trompa, encontra o espermatozoide na trompa e implanta no útero. Então sim, esse é o caminho da gente fecundar, né? Quando eu corto a trompa, eu corto a passagem, eu corto o caminho, eu fecho a estrada. Então, eu venho e fecho e fica o caminho interrompido. Então, eu continuo ovulando, eu continuo fazendo todo o meu processo de ciclo menstrual, por isso que a mulher ainda menstrua, mas eu não consigo mais fazer essa passagem, né? Então, eu consigo cortar aí. Então, a técnica básica é sempre a mesma, fazer cortar esse caminho. Agora, a via que eu vou empregar a técnica é que pode ser diferente.
Então, tem essa Sim. opção aberta, que é a laparotomia. Tem a opção por vídeo laparoscopia, que, né, que o pessoal faz a cirurgia que faz uma câmera dentro do abdômen, também vê a trompa, coloca um clipe, corta, mesma coisa. E existe uma técnica que é pouco utilizada, mas que é via vaginal. Você vai pelo fundo de Sim. saco e aí faz a mesma coisa de unir as trompas e suturar. Habitualmente, aqui em Jacobina, qual é a técnica mais empregada? Pronto, quando a mulher está gestante, né, se a gente fizer no método junto com a cesariana, é aberta, porque você já vai tirar o bebê e já Sim. faz a laqueadura das trompas. E a técnica da paciente não gestante que a gente mais usa é a cirurgia por vídeo. Porque é uma cirurgia com menos risco de complicação, com menor tempo cirúrgico, é menos invasiva, porque os cortes são bem pequenininhos, então a recuperação pós-cirúrgica é muito mais tranquila. Sim. Então é esse método que a gente mais recomenda. Quando se trata em serviço privado, isso que a gente consegue fazer. No serviço público, ainda hoje, o mais utilizado é a aberta, né? A laparotomia, porque é o que a gente tem nas unidades públicas daqui. Quanto à reversão, como é que acontece? Tem essa possibilidade? Qual é o grau o risco, né, que se tem de engravidar após a laqueadura? Então, e a reversão espontânea, que seria a falha do método, é muito baixa, é de Sim. 0,3%, né? Que é o índice que a gente calcula. Existe um cálculo matemático inventado por alguma coisa Peele, que o nome é índice de Peele, que ele inventou esse cálculo em 1933, que aí se baseia no número de mulheres utilizando o método em um ano e o número delas que engravidou. E aí, desse índice, a gente tira quais são os riscos de cada gestação, de cada método, né? Sim. Vamos saber que num casal que não está usando nada, em um ano, o risco de gravidez é de 85%. Então, 85 pessoas de 100 vão engravidar em um ano sem usar método nenhum. Quando se trata da laqueadura, esse risco é de 0,5. Cai Então, cai absurdamente. absurdamente. Mas é o mesmo risco do DIU, é o mesmo risco do implante, é o mesmo risco da vasectomia, né? Por isso Sim. que eu falei, tipo, não precisa a laqueadura ser o melhor método por ser mais seguro, porque ele não é, né? E a questão de ser irreversível, a gente tem que botar na cabeça que ele é irreversível. Existe Sim. cirurgia para reverter? Existe, mas a taxa de sucesso é muito baixa. E a quantidade tipo assim, é menos 50% que consegue realmente o sucesso de reversão. E aumenta em 10 vezes o risco de uma gravidez ectópica. Né? Então, assim, não é a cirurgia realmente que a gente recomenda. Uma mulher que fez laqueadura e aí se arrependeu e agora quer um novo filho, a gente, em geral, recomenda a fertilização. Porque a taxa de Fertilidade. você ter um sucesso de gravidez e de ter menos risco é maior do que fazendo a reversão. Sim. Perfeito. Realmente é uma decisão que deve ser tomada com bastante cuidado, né? Porque pode ter repercussões para a vida toda. Sim. E em relação aos riscos oferecidos pela cirurgia? Qualquer cirurgia vai ter risco inerente do procedimento cirúrgico. Aí a gente vai ter risco de sangramento, que é hemorragia, de infecções, né? De alguma complicação anestésica pelo procedimento que você está passando, de ter alguma trombose ou tromboembolismo pulmonar. Então, tem complicações de qualquer cirurgia, Sim. né? E existem complicações que são inerentes da cirurgia pélvica, como, por exemplo, dor crônica, né? Tem paciente que fica com aderência e fica com dor na relação, com mais cólica menstrual. Não existe uma relação na ciência, nos estudos que já foram feitos, direta entre laqueadura e aumento de fluxo, por exemplo. Né? Sim. Apesar de várias mulheres no consultório falando, doutor, desde que eu liguei, minha menstruação ficou mais forte. Mas às vezes isso é uma percepção, porque antes você usava um método hormonal que realmente reduz o fluxo, você fez a laqueadura, parou de usar, então aí o fluxo fica mais forte. Mas não Sim. necessariamente porque você ligou, mas simplesmente porque você parou de usar um hormônio. Entendo. Entendeu? Mas o risco mais importante, assim, é o risco de, se acontecer uma gravidez, né? Que a gente já sabe que o risco é muito baixo, mas se acontecer, ele tem um risco maior de ser ectópico, que significa que ele não se implanta dentro do útero. Ele vai Sim. se implantar ou nessa trompa, né? Que ficou lá o pedacinho que fica, que a gente não tira inteira, ou no ovário ou em algum outro local, e não necessariamente no local correto. E em relação às sequelas, né? Eu vi que você falou aí de algumas possibilidades, mas elas são encaixadas como sequelas? Não. Não são encaixadas como sequelas. Elas são encaixadas como possibilidades de complicações pós-cirúrgicas. E Sim. poderia acontecer isso na cesariana, na tirada do ovário, em qualquer cirurgia da região pélvica, eu posso... Aliás, em qualquer cirurgia de qualquer região, porque o que significa aderência? Significa que aquelas regiões se grudaram por conta do processo que está acontecendo de cicatrização, Sim. né? Quando eu cicatrizo a pele, eu tenho um corte aqui, eu grudo um lado no outro,
e fecho. Então, se eu tenho uma alça intestinal rodando aqui, ela pode grudar ali também, juntar todo mundo, grudar todo mundo de vez. Então, isso é uma aderência, que é uma complicação possível de qualquer cirurgia da região abdominal. Entendi. Então não tem, na verdade, nenhuma ligação, né? Assim, para dizer, eu fiz a laqueadura e eu tenho sequelas e eu preciso tratar essas sequelas. Não tem. A mulher que faz essa laqueadura, ela precisa de um acompanhamento específico durante o tempo? Por exemplo, depois da laqueadura, ao longo dos anos, ela tem que ter um acompanhamento com o médico? E não tem como acompanhar também, né? Eu não tenho como garantir se essa trompa está obstruída ou não. Sim. Existe um exame que a gente faz que se chama histerossopingografia, que a gente faz na investigação da infertilidade. Sim. Aquela mulher que não está conseguindo engravidar, eu preciso saber se essa trompa está obstruída, porque existem outras formas de obstruir trompa que não é a laqueadura, como essas aderências na paciente com endometriose. Então, aí existe esse exame para avaliar a trompa. Mas a gente não recomenda que a mulher com laqueadura faça, porque o que acontece com esse exame? Eu jogo um contraste dentro do útero para ver se o caminho da trompa está livre. Sim. Nesse jogar, eu posso exatamente desobstruir. Então, e abrir o caminho. Exatamente. Então, se eu quero que meu caminho continue fechado, ele vai ter que ficar lá. Entendi. Então, não existe nenhuma avaliação pós-cirúrgica para a gente ter certeza disso. A gente só confia no nome de Deus. Entendi. Em relação a reflexos hormonais, existe alguma consequência em relação à retirada, né? O corte que se faz? Não, porque quem faz o processo hormonal é o ovário. Sim. E a gente não mexe com ele, né? Ele permanece lá direitinho, tanto que às vezes a paciente, doutora, eu quero tirar logo tudo, eu não quero engravidar de jeito nenhum, arranca tudo. Aí eu sempre brinco com elas, não, mulher, se você tirar os ovários, você vai entrar na menopausa. Aí já é outra situação, já é outro problema. Não, o ovário tem que ficar. Mesmo quando você faz uma histerectomia, quando você tira o útero por algum motivo, o ovário tem que ficar lá quietinho. E é importante que as pessoas saibam disso, porque é um reflexo, né? Geralmente as Sim. mulheres acreditam que retira tudo, né? Muitas pensam assim. E muitas vezes que eu tô falando, pede, sabe? Tipo assim, Com não receio. tem noção do que pode acontecer, das consequências, que aí sim deixam consequências graves quando a gente tira os ovários, que entra na menopausa precoce, né? Sim. E a gente tem que fazer reposição hormonal, já é outra situação. Nesse caso, em relação à laqueadura, apesar, né, desse avanço que a gente conquistou com essa modificação, esse procedimento ele é indicado para qualquer paciente ou tem alguma limitação? Tem pacientes que não podem fazer a laqueadura? Aí vai depender muito de risco cirúrgico em si, né? Sim. Não tem nenhum paciente que está contraindicada de fazer. Nenhuma mulher, não, você, porque tem essa e essa questão, não pode fazer uma laqueadura. Aí pode ser uma contraindicação cirúrgica, né? Você não tem indicação de fazer cirurgias, porque você tem um problema de saúde mais grave, né? O risco cirúrgico é maior, e como é uma cirurgia que não é salvadora, não é uma coisa que eu preciso fazer, porque senão você vai evoluir com complicação de saúde. Sim. Então, vamos dizer que é uma cirurgia letiva, né? É uma cirurgia que não envolve riscos grandes. E eu tenho outras formas de te prevenir sem necessariamente fazer uma cirurgia. Então, nessa mulher, então a gente chama de contraindicação relativa. Relativizando a sua situação específica enquanto mulher e enquanto ser humano, eu posso dizer, eu acho que você não devia fazer essa cirurgia. Porque Sim. o seu risco como ser humano é maior do que o de outra pessoa. Mas não existe nenhum critério específico que todo mundo se encaixe. Entendi. E aí, no caso, não tem tem outras opções, né, de métodos contraceptivos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque tem mulheres que ficam nessa dúvida, né? Eu permaneço no método ou eu parto logo para a cirurgia? E é isso que eu falei. A grande maioria das vezes a mulher opta pela laqueadura por acreditar piamente que é o método mais seguro que existe. Então, muitas vezes, quando chega no consultório e a mulher fala assim, eu quero ligar. E aí eu vou começar a falar de outros métodos, ela não tem a menor noção. E a gente sabe hoje que existem métodos tão seguros quanto. Que antigamente existia muito preconceito e muito medo dos DIUs, por exemplo, né? Porque dá mais infecção, porque não é seguro. E é simplesmente porque o que acontece? É tão raro engravidar com DIU que quando acontece, vira notícia. Sai no jornal, o menino segurando o DIU, vira uma polêmica, é uma animação danada. Então, por isso que as pessoas acabam com esse pensamento de que quem usou DIU engravida. Mas não é, porque quando a gente vai colocar na tabela dessa questão do índice da taxa de falha, a taxa de falha do comprimido é de 9%. Sim. Né? Então, é muito maior do que o do DIU.
Então, quem tá usando aí o comprimido, achando que tá super segura e não quer botar o DIU, vou dizer que não é bem assim que a ciência fala, né? Assim, não é um método considerado seguro. Calma, não precisa também ficar nervosa. Sim, Mas eu não posso negar que o nível de falha dele é muito maior do que o do DIU da laqueadura, né? Então, para aquela mulher que não quer de jeito nenhum, existem métodos mais seguros, que são os DIUs, os implantes, né? Que são mais seguros em relação... Por quê? Porque o comprimido tem muita possibilidade de interferência. sim. Se eu esqueço de tomar, se eu erro o horário, se eu tive uma diarreia, se eu vomitei o comprimido, né? Tudo pode interferir na minha absorção. Se eu tenho algum Entendo. problema de absorção, por exemplo, o paciente que fez bariátrica, ela não pode usar comprimido oral, porque a absorção intestinal dela foi modificada, então eu não consigo garantir essa eficácia do remédio. Então, é um método que não serve para ela. Sim. Então, muitas coisinhas interferem na sua absorção do comprimido, então interferem também na sua capacidade de fazer ele ser um método seguro, né? Então, aí, tudo isso tem que ser avaliado de forma individual. Porque de acordo também com a demanda da mulher, né? Muitas não têm tempo, são sobrecarregadas. Exatamente. Eu, particularmente, tinha uma grande dificuldade em usar a pílula, porque eu esquecia constantemente. E é uma dificuldade de muitas mulheres, né? Não é uma queixa bem comum no consultório. Ah, doutora, eu vim pra cá ver outro método porque eu esqueço demais. E aí, nesse esquecimento, é que fala, mas eu engravidei usando comprimido. Tá, mas você não tá usando da forma correta. Porque da forma correta, a taxa de falha dele é bem baixa. Vou pegar aqui minha tabelinha. Sim. Ó, pesca, chegou a hora da pesca. Existe nessa tabela que eu tava falando do índice de Pearl, o uso real e o uso ideal. Sim. O uso ideal seria aquele perfeito, sem nenhum erro. Todos os dias, Ou no seja, mesmo horário. não é da vida real. É. Né? E aí, quando se trata desse combinado do comprimido, a taxa de falha dele é 0,3, se fosse no uso ideal. E no uso real é de 9. Então, assim, para você ver o quanto os errinhos, os esquecimentos Muda interferem, bastante. né? Muda muito a taxa de falha de um método. E em relação ao DIU, eu vejo um receio muito grande em relação aos deslocamentos, né? Perfurações. Não, o medo é de sair do lugar e você engravidar, né? As pessoas têm esse conceito de que ele saindo do lugar é que você vai engravidar. O que acontece? Quando a gente faz a inserção do DIU, uma complicação possível é essa que você falou, perfuração uterina. Sim. Né? Que é a gente colocar o DIU e, por algum motivo, perfurar a parede do útero. Isso já vai ser avaliado no começo. Ou a mulher vai sentir dor, né? Vai ter muita cólica, ou a gente vai fazer ultrassom e não vai encontrar o DIU, ou vai perceber que ele não está na posição correta. Então, não é uma coisa que você vai demorar uns 5, 3 anos para descobrir que isso aconteceu. Né? Se aconteceu, a gente tem que resolver, retirar. Né? Mas colocou, tá lá no lugar, tudo bonitinho. A chance dele sair do lugar é muito baixa. E a chance dele sair do lugar é muito maior nos primeiros 6 meses, no máximo 1 ano. Depois disso, é muito difícil ele se deslocar. O que acontece? Do mesmo jeito, o útero é um músculo. Sim. E o músculo, com qualquer estímulo, ele contrai. Se eu pegar uma agulha e espetar seu braço, você contrai o braço para se proteger. Mesma coisa é o útero. Quando eu boto o DIU lá dentro, ele faz contração, tipo assim, meu Deus, o que é isso aqui? E nessa contração, eu expulso um bebê, que é um trabalho de parto. Imagina um DIU. Então, Perfeito. essa contração é o que pode fazer ele sair. Não é que seu corpo não gostou, não é que você teve alergia, não é que rejeitou, não existe nada disso. É simplesmente um movimento que acabou fazendo a expulsão acontecer. Sim. Né? Então, aconteceu, deu errado, não ficou, tira e bota outro. Tira e bota outro, tira e bota outro, até ele ficar lá. Né? Não tem limite. E não tem limite de uso também. Eu usei durante 5 anos, que é, por exemplo, de hormonal, e já deu 5 anos, mas eu continuo não querendo engravidar. Tira, bota outro. Sim. No caso, eles são mais aconselháveis para quem não quer se submeter ao procedimento cirúrgico, né, da laqueadura. Eles são aconselháveis Alternativos, né? para qualquer mulher que queira um método confiável e a gente chama de longa duração. Né? Sim. Porque 5 a 10 anos é uma longa duração para você não precisar pensar em planejamento familiar. Então, ele não tem faixa etária em relação a isso. Ele vai ser utilizado pela paciente que já teve vida sexual. Né? Porque a gente tem que fazer uma inserção via vaginal. Mas ele vai ter contraindicação para quem tem alguma alteração de cavidade uterina, quem tem uma malformação anatômica, porque eu não posso garantir a segurança dele. Mas o resto, qualquer mulher. Eu não sei se eu quero engravidar na vida, o DIU serve. Eu não quero engravidar no próximo ano, nos próximos 2 anos, o DIU serve. Eu acabei de parir, não sei quando é que eu quero o próximo, o DIU serve. Dentre todos esses métodos que você listou, você coloca o DIU como melhor ou não? Adoro essa pergunta.
vou responder como eu respondo para toda paciente minha. Não existe o melhor método. Existe o melhor método para você. É individualizado. É individualizado, né? Você tem que conhecer as opções e decidir qual combina com você, Sim. né? Vamos dizer que eu tenho uma mulher que tem endometriose. É uma mulher que tem muita cólica, que tem um fluxo muito forte, que ela sofre muito com a menstruação. Eu não posso colocar um DIU de cobre nela, porque o DIU de cobre, em geral, aumenta o fluxo, aumenta a cólica. Eu vou piorar muito a qualidade de vida dela. Então, para ela, não serve. Mas para outra mulher que tem uma menstruação fraca, um fluxo muito pouco e que não quer usar hormônio, o DIU de cobre é perfeito. Então, eu não posso destacar um e dizer esse aqui é o melhor. Né? Eu entendo. Para aquela mulher que tem má formação uterina, os DIUs não servem. Então, eu tenho que ter outro método para ela. Então, eu tenho que ver individualizado. Eu tenho que decidir para você, enquanto mulher, o que serve melhor. Sim, né? Perfeito. Em relação ao público-alvo, né? A gente vê que com a mudança legislativa, o público passa de 25 anos, mulheres de 25 anos e homens, para 21 anos, né? Já vem tendo essa modificação de público-alvo nas consultas, o pessoal já procura o hospital em busca desse tipo de procedimento? As pessoas ainda estão tomando conhecimento Sim. sobre essa nova lei, né? Ainda estão, assim, entendendo e vendo. Porque, na verdade, o que acontece com as leis? Vocês avisam lá no passado, aí o povo, vai ter uma lei. Aí ele chega no consultório, não tá funcionando ainda a lei, porque demora para ela ser realmente, sei lá, como é que fala, mulher? Aplicada, né? Ela ser aplicada, ela ser verdade. No dia a dia. Ela ser verdade. E aí, agora que a gente voltou a discutir isso de novo. Então, agora que as pessoas vão começar a falar, agora tá funcionando? Agora eu posso ir? Mas eu lembro que quando foi noticiado isso, ano passado, apareceu uma gente no consultório. Doutora, tem uma lei nova agora. E eu falo, não, gente, é só pro ano que vem que isso vai começar a funcionar. Então, acredito que agora que a lei realmente está liberada, as coisas comecem a aumentar. Mas eu ainda acho que a geração mais jovem tem buscado muito mais esses métodos, o implante, os DIUs, do que a laqueadura, né? Porque, não sei, na minha realidade, no meu consultório, o índice de mulheres que realmente não querem ser mães e têm essa certeza numa idade tão precoce é muito pequeno. Sim, na realidade de Jacobina e microrregião, né? Isso, né? Em geral, até acontece naquela mulher que já tem, que é que eu não falei, já teve filho com adolescência e aí acaba já chegando, tipo assim, não, doutora, eu já tenho 2, pra mim já chega, não quero mais, né? Mas aquela que tem nenhum e que realmente tem certeza que não vai querer, é muito, muito pequena a taxa. Perfeito. Em relação à questão dos hospitais, né? Você, como gestora, consegue identificar se os hospitais, no geral, né? Na sua trajetória, já estão preparados para lidar com esse novo público? Já tem uma estrutura humana, né? Para lidar com esse novo perfil de paciente que vai chegar? Mais do que o hospital, quem tem que estar preparado para isso é a unidade básica, né? Sim. Porque é lá que ela vai chegar e manifestar o desejo. É lá que ela vai ter que ser aconselhada ou desencorajada, como diz as orientações do Ministério da Saúde, né? Porque no hospital ela vai chegar para fazer. É muito difícil no momento que ela chegar no hospital, ela desistir ou alguém conseguir convencer ela a não fazer. Sim. Porque ela já tá lá, ela tá em jejum, ela já veio pronta, ela já vem fazer. E existe a crença também, né? Muito forte. Isso. De que é o método que vai ser 100% eficaz. 100% eficaz. E que a gente precisa desfazer isso, né? Então, em geral, quem tem que estar pronto é a UBS. Eu acredito que os profissionais estão preparados no sentido de conhecer os métodos, né? Eu acho que o que falta na unidade básica é ter um método ali. Porque, basicamente, o que tem na unidade básica é o preservativo e o comprimido, que tem basicamente um tipo. Então, o paciente não se adaptou com ele, não deu certo, é o que eu falei, né? Tem efeito colateral, enjoo, dor de cabeça, ou ela tem contraindicação ao uso do estrogênio, né? Aí ela fica meio amarrada. Acredito eu que pode ser que tenha o injetável, pelo menos tinha antes, mas é muito restrito quando eu falo que tem uma variedade tão grande e de repente lá só tem esses 3. Aqui em Jacobina especificamente, na verdade, na microrregião, basicamente ninguém nos postos de saúde coloca DIU, né? Os DIUs ficam aí nos postos e não tem ninguém para fazer a inserção, porque é um ato médico, só o médico pode fazer, e em geral quem faz é o ginecologista, né? E como não tem em todas as cidades aqui perto, acaba que fica sem ninguém para fazer. A gente, a equipe de GO aqui da Policlínica do Estado, né?
que sou eu, doutora Laine, doutora Rebeca, a gente faz essa inserção na unidade. Então, as pacientes do município aqui da região trazem seu dia do seu município e na unidade a gente faz a inserção exatamente para ajudar nesse planejamento familiar, né? Sim. Para diminuir, às vezes, essa busca pela laqueadura por existir uma opção por outro método. E também tem acesso, que ela consiga fazer de forma mais rápida, mais fácil e mais segura, né? Porque o risco de complicação no procedimento desse é muito menor do que de uma laqueadura. E também pensando pelo ponto de vista de que há um aconselhamento diferente, né? Para uma mulher de 21 anos, né? Sim. Você precisa realmente esclarecer quais são as consequências daquela escolha, né? Pronto, aí numa mulher de 21 anos eu concordo com desencorajar, sabe? Por mais Sim. que eu entenda que a mulher, independente da idade, vai ter... tem suas convicções, tem suas crenças, tem seus motivos, né? Eu acho que ainda tem muito tempo de vida para ter tanta certeza. Se a gente fala tanto, né, que como é que a gente pode escolher a profissão para fazer o resto da vida com 18 anos, como é que você pode ter certeza com 21 que você nunca vai querer ser mãe? Então, é uma certeza para mim que é muito pesada, talvez difícil de ser colocada de forma definitiva. Sendo que eu posso colocar um DIU com 21, que eu vou tirar com 31, né? E se eu realmente disser não, eu não quero, eu boto outro tiro com 41, provavelmente já menopausada, não vou ter mais problema nenhum. Então, você 2 procedimentos simples que fazem consultório na sua vida, que substituem uma cirurgia. Então, para mim, faz sentido esse desencorajar. Sim, perfeita sua colocação, principalmente por saber, né, que daqui para frente vão aparecer muitos casos de meninas, né, de jovens que queiram fazer o procedimento com essa idade, né, a partir dos 21 anos. Eu concordo que a alteração legislativa foi importante para muitos casos, né? Acho que o exercício do direito, né, reprodutivo pela mulher, o protagonismo da mulher na decisão é importante, mas que há necessidade de avaliação caso a caso. Então, já encaminhando para o final desse podcast, eu passo a palavra para você para dar uma mensagem final, né, para quem nos assiste, principalmente para as mulheres nesse mês de março, que desejam, né, fazer a laqueadura ou optar por outro método contraceptivo. E lhe agradeço pela participação. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui, né? Uma conversa muito gostosa, falar sobre anticoncepção, falar sobre saúde feminina. E para mim o conselho para qualquer mulher é se informe. Se informe, descubra, pergunte, seja curiosa, né? Quando você for para consulta, queira saber, queira entender. E não se restringe às opiniões, principalmente de quem não tem conhecimento técnico sobre o assunto, né? Porque às vezes eu fico para morrer com as pacientes, mas porque minha vizinha, minha cabeleireira, minha tia, minha não sei o que, disse que o DIU é ruim, sabe? E aí eu pergunto, baseado em quê? Não, ela só disse. Então, assim, se informem, perguntem, abram a mente para outras possibilidades, para que vocês consigam realmente ter um método seguro, que não traga prejuízo para a sua saúde, que não tenha risco de arrependimento, né? E assim, esse é só a ponta do iceberg em relação à informação, né? Não só se tratando de reprodução, de método contraceptivo, de planejamento familiar, mas que isso seja a ponta para a gente poder buscar outras informações sobre outras questões de direito, né? Eu sei que você vai fazer outros podcasts sobre questões de saúde feminina. Isso é muito importante, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Essa semana eu atendi uma paciente que eu falei assim, você precisa ter 60 dias do dia. Tem que ter tudo isso? Então, tem coisas que é um desconhecimento. Que é um desconhecimento, que é realmente não entender sobre a sua saúde. Então, a mensagem final que fica para qualquer situação, para qualquer mulher, busque informação, né? Conheça a sua saúde, conheça seu corpo, veja o que é bom para você. Não pega a receita de outra pessoa como se fosse necessariamente a melhor opção para você. A função do médico, da enfermeira ali é exatamente te ouvir, te orientar e escolher a melhor opção para você enquanto mulher. Então, a gente finaliza aqui nosso podcast. Eu agradeço a você, né, pela escuta ativa, pela participação do pessoal do Diário da Chapada, por essa parceria firmada com a OAB Jacobina. E nós voltamos em breve com mais programações.